Olá, boa noite. Supremo prorroga prazo para o governo federal apresentar plano de ação para combate ao desmatamento na Amazônia e define regras para audiência de conciliação sobre incêndios no Pantanal e na Amazônia. Após Supremo restabelecer condenações no caso da Boate Kiss, réus voltam a ser presos. STF vai julgar competência da ANEEL para determinar a destinação integral dos tributos recolhidos indevidamente pelas concessionárias de energia elétrica. Ministro Mauro Campbell Marques toma posse como Corregedor Nacional de Justiça. Polícia Penal encontra túnel em presídio de Bangu, no Rio de Janeiro, e desarticula plano de fuga. Operação do Ministério Público prende o prefeito de Criciúma, em Santa Catarina. E ainda, acesso à saúde, medicamentos de alto custo e judicialização são temas discutidos no 11º Congresso Brasileiro Médico Jurídico de Saúde, que já começou em Brasília. Jornal da Justiça desta terça-feira, 3 de setembro, começa agora. Os 4 condenados pelo incêndio na Boate Kiss já estão de volta à prisão. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal restabeleceu a decisão do Tribunal do Júri que condenou os réus. Acompanhe os detalhes com Anderson Arcoverde. O último a se entregar foi Mauro Hoffman, um dos donos da boate. Ele se apresentou ao sistema prisional nesta terça-feira. Hoffman e o sócio dele, Alessandro Spur, foram condenados juntamente com o músico Marcelo de Jesus dos Santos e o produtor musical Luciano Bonilha Leão pelo incêndio na casa noturna. As penas variam de 18 a 22 anos de prisão. Mas a condenação havia sido anulada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul por considerar que houve falha no sorteio dos jurados. O Superior Tribunal de Justiça manteve a anulação. Nessa segunda-feira, o ministro Dias Toffoli acolheu pedidos do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Rio Grande do Sul e reestabeleceu as condenações. Na decisão, o ministro Dias Toffoli destacou que não houve cerceamento à plenitude de defesa perante o Tribunal do Júri e que a irregularidade apontada ocorreu no último sorteio, sendo que entre os 7 jurados, nenhum foi oriundo dessa seleção. Toffoli explicou ainda que, segundo jurisprudência do STF, a alegação de irregularidade por se tratar de nulidade verificada após a pronúncia deve ser arguída imediatamente após o anúncio do julgamento. O ministro concluiu que a anulação da sessão do júri viola diretamente a soberania do júri. O incêndio na Boate Kiss ocorreu em janeiro de 2013, quando integrantes da banda Gurizada Fandangueira acenderam fogos de artifício dentro da casa noturna. 242 pessoas morreram e 636 ficaram feridas. Está na pauta desta quarta-feira do Supremo Tribunal Federal o julgamento de uma ação que contesta a competência da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, para determinar a destinação integral dos tributos recolhidos indevidamente pelas concessionárias de energia elétrica aos consumidores. A reportagem é de Carolina Chaves. No julgamento, os ministros vão decidir se a lei que estabeleceu à ANEEL a atribuição para a destinação dos valores pagos a mais pelos consumidores na conta de energia elétrica viola, entre outros, o direito de propriedade, os princípios da segurança jurídica e da equidade. Além disso, os ministros vão decidir se essa decisão deve retroagir para alcançar fatos ocorridos antes da lei de 2022. O relator da ação é o ministro Alexandre de Moraes. A autora da ação, a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, ABRAD, alega também que a jurisprudência do STF é de que os créditos tributários decorrentes da exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição do PIS e da COFINS seriam das próprias distribuidoras. Nesse sentido, a entidade afirma que a devolução dos valores pagos decorrentes dessa isenção deveria ser para as distribuidoras e não para os consumidores. Os efeitos da decisão do STF não podem retroagir porque os pagamentos passados feitos às distribuidoras foram por meio de decisões judiciais, com base na legislação vigente. A PGR se manifestou no sentido de que não se trata de direito tributário, e sim de política tributária,
para regulamentar o setor elétrico ao realizar a gestão dos recursos. Por isso, para a PGR, a lei ordinária que garantiu a competência da ANEEL é constitucional. A Advocacia Geral da União também se manifestou no sentido de negar o pedido da associação para considerar a lei constitucional. O debate já havia iniciado no plenário virtual da Corte, mas um pedido de destaque do ministro Luiz Fux, o julgamento será reiniciado no plenário físico. O STF julga se multa por sonegação fiscal tem caráter confiscatório. A matéria tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão tomada pelo plenário vai servir de parâmetro para casos semelhantes julgados em outras instâncias. Os detalhes com a repórter Marta Ferreira. O processo trata da aplicação de multa em um caso de separação de empresas de um mesmo grupo econômico com a finalidade de não pagar tributos, entendida como sonegação pela Receita Federal. Foi o que aconteceu com o posto de combustíveis da cidade de Camboriú, em Santa Catarina, multado no percentual de 150% do imposto devido ao fisco, porque estaria configurada a irregularidade. O dono do posto entrou na justiça e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região validou a multa. A questão veio parar no Supremo. O dono do posto alega que houve violação a artigo da Constituição que proíbe a utilização de tributo com efeito de confisco. Já a Fazenda Nacional defende que a gravidade dos delitos cometidos justificaria uma multa em patamar elevado. O recurso começou a ser julgado no plenário virtual. O relator é o ministro Dias Toffoli. Para ele, até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária por sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% do débito tributário, podendo ser até de 150% caso se verifique a reincidência. O ministro Alexandre de Moraes havia acompanhado o relator, mas o ministro Flávio Dino pediu destaque e agora o julgamento começará do zero no plenário físico. A matéria tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão tomada pelo STF servirá de parâmetro para casos semelhantes em julgamento no país. A Justiça Eleitoral vai aproveitar as eleições municipais de outubro para consultar o eleitorado de 5 cidades brasileiras sobre questões que vão desde a mudança de bandeiras até a alteração de nomes. Vamos conversar sobre esse assunto ao vivo com o repórter Estevam Furtado, que está no Tribunal Superior Eleitoral. Oi, Estevam, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. É o seguinte, no dia 6 de outubro, primeiro turno das eleições municipais, 5 cidades vão participar de uma consulta popular. Lá no dia da votação, as eleitoras e os eleitores, além de escolher os cargos de vereadora ou vereador, prefeita ou prefeito, vão responder uma pergunta sobre o próprio município. Essa consulta popular pode ser tanto um plebiscito quanto um referendo. A diferença entre eles é muito simples. O plebiscito ele acontece antes da criação de uma lei ou de um ato administrativo. Já o referendo é justamente o contrário. Ele acontece depois que a lei ou o ato já foi criado. E aí a população vota a favor ou contra. Sobre os municípios que vão participar dessa consulta popular, é o seguinte: 4 vão realizar um plebiscito. E a lista é a seguinte: 2 Lajeados, no Rio Grande do Sul, Governador Edson Lobão, no Maranhão, São Luís, também no Maranhão, e um outro município chamado São Luís, mas que fica no estado de Roraima. Já em Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, vai acontecer um referendo. Para o pessoal que está nos assistindo, o TSE lançou nesta semana, lá no YouTube, uma série sobre consultas populares. A gente vai falar a diferença entre plebiscito e referendo e também detalhar o que vai acontecer nessas 5 cidades. Todos vocês estão convidados a assistir. William, volto com você. Obrigado, Estevam. Acesso à saúde, medicamentos de alto custo e judicialização são temas discutidos no 11º Congresso Brasileiro Médico Jurídico de Saúde em Brasília. E ainda, ministro Mauro Campbell Marques toma posse como Corregedor Nacional de Justiça. A gente mostra como foi a posse no próximo bloco. Até já. Começou hoje em Brasília o 11º Congresso Brasileiro Médico Jurídico de Saúde.
A formação profissional, acesso à saúde, a medicamentos de alto custo e a judicialização foram alguns dos temas discutidos no evento, que vai até o dia 5, próxima quinta-feira. Repórter Manuela Borges acompanhou no primeiro dia e tem as informações. O evento reúne especialistas da área da saúde e do judiciário na capital do país. O presidente do Congresso Brasileiro Médico Jurídico de Saúde, ministro da Suprema Corte, André Mendonça, abriu o evento dizendo que o acesso ao atendimento é um direito fundamental, que precisa de governança para não comprometer o equilíbrio financeiro dos municípios, estados, União e planos de saúde. Os recursos demandados na área de saúde são infinitos, de demandas, de necessidades da população. Por outro lado, os recursos financeiros são finitos. Nós precisamos encontrar esse equilíbrio, nós precisamos encontrar um direcionamento seguro para todos, que atenda na maior extensão possível o usuário, mas que também garanta a saúde financeira pública e privada. Existem em todo o país mais de 500 mil de ações na Justiça, demandando procedimentos médicos, hospitalares e acesso a medicamentos de alto custo. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, em abril de 2020, entraram no sistema 21 mil novos casos. 4 anos depois, o número saltou para 61 mil novas ações no mesmo mês, um crescimento de 290%. O ministro Gilmar Mendes, do STF, afirmou que a judicialização excessiva distorce o sistema e defendeu o investimento em pesquisas e inovação para que o Brasil não fique refém de importação de tecnologia e saúde. As nossas universidades certamente poderiam estar pesquisando mais para, inclusive com a colaboração de instituições internacionais, para a transferência de tecnologia. Certamente, nós temos que buscar, considerando inclusive a evolução tecnológica que se faz, buscar o papel de sermos produtores também de medicamentos de alta tecnologia. A formação do profissional de saúde, a defasagem de oferta de residência médica e a segurança do paciente também foram discutidos. Na visão do presidente da Associação Médica Brasileira, é essencial instituir o exame de proeficiência médica para garantir especialistas bem preparados para atuar no mercado. A gente não pode transferir essa responsabilidade da assistência médica para um paciente apenas para a tecnologia. Estão vindo ferramentas muito valiosas, a inteligência artificial, não é, com todo o seu aparato de conhecimentos inserido na inteligência artificial, vai ajudar sobremaneira o exercício da medicina e a tomada de decisão pelo médico. Porém, quem tem que tomar a decisão não é a tecnologia, não é a inteligência artificial. Né? O médico tem que se valer disso, isso é valioso, mas quem tem que tomar a decisão para aquele paciente, na sua singularidade, em atenção à sua pergunta, é o médico. É intransferível essa responsabilidade. Neste primeiro dia, ao todo, 8 painéis discutiram como ampliar o acesso à saúde, mantendo sob controle o orçamento e a responsabilidade solidária entre os entes federativos. Um dos assuntos que tramitam no STF também foi destaque no Congresso, que é o fornecimento de medicamentos que têm registro na Anvisa, mas ainda não estão incorporados ao SUS. E os desafios de cumprir ordens judiciais relativas ao fornecimento de medicamentos de alto custo. Para completar, os congressistas também debateram como atender pacientes do espectro autista por meio dos planos de saúde e como manter o bem-estar social em territórios de vulnerabilidade, como comunidades indígenas e quilombolas. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campbell Marques, tomou posse como Corregedor Nacional de Justiça para atuar no biênio 2024-2026. Repórter Jafer Araújo. A cerimônia de posse aconteceu no plenário do Conselho Nacional de Justiça e contou com a presença do presidente do STJ e do Conselho da Justiça Federal, ministro Herman Benjamin, do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, entre outras autoridades. Mauro Campbell Marques foi indicado para assumir o cargo de Corregedor Nacional de Justiça pelo Pleno do STJ
e após a aprovação, que ocorreu por ampla maioria no Senado Federal, foi nomeado pelo presidente da República para exercer o cargo no biênio 2024-2026. Durante a solenidade, o novo corregedor destacou os desafios a serem enfrentados e afirmou que o trabalho realizado pelo CNJ é essencial para garantir o acesso à justiça para todos os cidadãos. O Brasil precisa saber, todo o Brasil, da grandiosidade do seu judiciário a partir dos homens e das mulheres que fazem o Judiciário Nacional. Como disse no meu discurso, nenhum país do mundo tem 83 milhões de processos em tramitação para 18 mil juízes e juízas julgarem. Fala-se que o Brasil tem muitos juízes. Não, o Brasil tem menos juízes proporcionalmente que a França, que a Alemanha, que a Inglaterra, que Portugal e tantos outros países do mundo. O que eles não têm e nós temos é um grau de judicialização muito elevado. A cerimônia de posse foi conduzida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, que destacou a dimensão do trabalho e do corpo funcional do CNJ e o papel da instituição na promoção de políticas públicas ao desejar boas-vindas ao novo corregedor. E agora Mauro vai ser o corregedor nacional de justiça, num país que tem 18 mil juízes. O Brasil, para bem e para mal, é um recordista mundial de processos judiciais. Nós temos 83 milhões e 800 mil processos. E você vem em boa hora se integrar ao nosso time. Estou certo que nós faremos coisas boas juntas e desejo que você seja feliz e abençoado nessa nova missão. Mauro Campbell Marques já exerceu diversos cargos no Poder Judiciário, como Corregedor-Geral da Justiça Federal e membro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. Também participou de importantes reformas legislativas, como a elaboração do anteprojeto de lei para desburocratizar a administração pública e coordenou a comissão formada para discutir a atualização da Lei de Improbidade Administrativa. Campbell também foi diretor-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a ENFAM. É integrante da Academia Brasileira de Direito Tributário e membro fundador da Academia de Ciências e Letras Jurídicas do Amazonas. O ministro atua no Superior Tribunal de Justiça desde 2008 e deixa agora a segunda turma e a primeira sessão do STJ para atuar no cargo de Corregedor Nacional de Justiça. A seguir, Polícia Penal encontra túnel em presídio de Bangu, no Rio de Janeiro, e desarticula plano de fuga. E a operação do Ministério Público prende o prefeito de Criciúma, em Santa Catarina. Voltamos em instantes. Terminou ontem o prazo para a Starlink apresentar recurso no caso do bloqueio das contas da empresa pelo Supremo Tribunal Federal. E, segundo o STF informou há pouco, a empresa de Elon Musk não recorreu. Vamos falar ao vivo com a repórter Marta Ferreira, que tem as informações para a gente. Oi, Marta. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. O prazo dado era de 5 dias e era para contestar uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou o bloqueio de todas as contas bancárias da Starlink devido à ausência de um representante legal no país. Essa perda de prazo se dá no mesmo processo que suspendeu a Rede X, no último sábado, por determinação do ministro Alexandre de Moraes. No entendimento dele, o grupo econômico de Elon Musk é um grupo econômico formado, de fato, comandado por Elon Musk. Por isso, determinou o bloqueio dos valores financeiros da empresa no Brasil para garantir o pagamento das multas já aplicadas pela Justiça brasileira. Esse prazo, essa notificação foi dada à empresa no último dia 27. Passados 5 dias, a empresa não recorreu. Essa perda de prazo, inclusive, já foi formalizada pela Secretaria Judicial do STF. William. Obrigado pelas informações, Marta.
O Supremo Tribunal Federal fixou regras para a audiência de conciliação no acompanhamento das ações de combate aos incêndios no Pantanal e na Amazônia. Amanda Mustafa tem as informações. Com o agravamento das queimadas na Amazônia e no Pantanal, o ministro Flávio Dino intimou a Advocacia Geral da União para sistematizar as respostas que deverão ser apresentadas na próxima audiência de conciliação, marcada para terça-feira que vem, dia 10 de setembro. O ministro pede que a AGU responda a uma série de questões, dentre elas: se está sendo criado o plano de combate a incêndios no Pantanal e na Amazônia, quais medidas foram adotadas até o momento, quais medidas foram tomadas para a recuperação da capacidade operacional do Preve Fogo, se existe um sistema nacional que faça a integração dos dados federais e estaduais, quais são os sistemas de gestão territorial que existem atualmente no governo federal, como está a aplicação de recursos do Orçamento da União e do Fundo Amazônia. A AGU será a primeira a falar. Depois, cada ministro de Estado que estiver presente poderá fazer esclarecimentos complementares em até 10 minutos. Os partidos que entraram com a ação e a Procuradoria-Geral da República também terão 10 minutos para falar. O ministro Flávio Dino já convocou outra audiência para o dia 19, para ouvir os representantes dos estados da Amazônia Legal e do Pantanal. E o ministro André Mendonça, do Supremo, atendeu o pedido da Advocacia Geral da União e prorrogou até a próxima terça-feira, dia 9, o prazo para que o governo apresente um plano de ação para prevenir e controlar o desmatamento na Amazônia. O prazo inicial terminou no dia 26 de agosto. Ao atender o pedido da AGU, o ministro levou em consideração a necessidade de exame integrado de outras ações que envolvem autarquias e órgãos específicos, como o IBAMA, o ICMBio e a FUNAI. O ministro também determinou que o governo indique um portal na internet para divulgar as ações e relatórios do que foi feito até agora. O Supremo Tribunal Federal está analisando se os Correios devem ter exclusividade na entrega de guias de arrecadação tributária aos contribuintes. O tema é de repercussão geral, ou seja, o julgamento vai servir de parâmetro para casos semelhantes. Repórter Pablo Lemos. O assunto sob relatoria do ministro Gilmar Mendes voltou a ser incluído na pauta de julgamento do plenário do Supremo Tribunal Federal. Os Correios buscam impedir que o município de Três Marias, em Minas Gerais, entregue diretamente aos contribuintes as guias de arrecadação tributária, como o IPTU. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região reconheceu que o serviço de coleta, transporte e entrega de documentos constitui serviço postal pertencente à União, mas entendeu haver possibilidade do próprio município entregar as guias em cada endereço residencial ou comercial, sem intervenção de terceiros. Já os Correios alegam que a decisão do TRF viola preceitos da Constituição e defende que compete à União manter o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional. O caso chegou ao Supremo em 2011. Depois que os Correios ajuizaram uma ação contra a decisão da Justiça Federal em processo envolvendo o município de Três Marias. A Justiça de Nazaré Paulista, interior de São Paulo, condenou um plano de saúde a devolver a caução paga por um paciente no hospital. Repórter Carolina Chaves tem os detalhes. De acordo com os autos, o paciente foi internado em UTI com um diagnóstico de um coágulo alojado no pulmão e precisou submeter a uma angiotomografia arterial de tórax. O plano de saúde negou o procedimento com a alegação de que havia carência de cobertura na data de internação. O autor, então, teve de desembolsar R$30 mil para ser atendido. Como ele teve alta antes do previsto, o hospital devolveu o valor de cerca de R$15.600 pagos a mais. Em seguida, o paciente acionou o Poder Judiciário pedindo a devolução integral do valor pago ao hospital. A juíza que analisou o caso levou em conta súmulas do Tribunal Paulista que determinam que a negativa pela operadora de saúde de atendimento de urgência e emergência fora do prazo de 24 horas é abusiva. A magistrada determinou a restituição do restante do valor de pouco mais de R$14 mil com correção e juros. Polícia Federal combate fraude contra institutos de previdência municipais.
Polícia Penal encontra túnel em presídio de Bangu, do Rio, e desarticula plano de fuga. E mais, operação do Ministério Público prende o prefeito de Criciúma, em Santa Catarina. Vamos conferir. O Ministério Público, com apoio da Justiça, prendeu preventivamente 10 pessoas, entre elas o prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro. Os mandados foram expedidos pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina e ocorreram nas cidades de Criciúma, Florianópolis, Jaraguá do Sul e São José. Os envolvidos foram denunciados pelos crimes de organização criminosa, fraudes licitatórias e contratuais, corrupções, crimes contra a ordem econômica e economia popular, envolvendo a concessão de serviço funerário na cidade de Criciúma. Agora, todos os 17 integrantes da organização criminosa estão presos preventivamente. A Polícia Federal deflagrou operação contra um grupo especializado em fraude contra institutos de previdência municipais. Foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão em Pouso Alegre, Jacutinga, Belo Horizonte, Sete Lagoas, Campinas, Hortolândia e Florianópolis. Todos expedidos pela Primeira Vara Federal Criminal de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Segundo a PF, a ação foi para colher novas provas do grupo especializado em fraudes contra institutos de previdência municipais. Eles ofereciam vantagens indevidas a agentes públicos para autorizarem e facilitarem as aplicações fraudulentas, enquanto empresas de consultoria faziam manipulação de dados, documentos e cálculos atuariais. Os suspeitos poderão responder pelos crimes de associação criminosa, gestão fraudulenta, fraude à licitação, corrupção passiva e ativa. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária frustrou um plano de fuga em massa de presos do Instituto Penal Vicente Piragibe, no complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro. Pelas informações obtidas da Subsecretaria de Gestão Operacional da SEAP e da Coordenação de Unidades Prisionais de Jericinó, foi identificada a entrada de um túnel que deve ter começado há 2 ou 3 meses e já tinha 10 metros na horta do presídio, escavado por internos que trabalhavam no local. A escavação seria usada para uma fuga em massa de presos do Comando Vermelho, que cumprem pena em regime semiaberto na unidade prisional. O Instituto Penal Vicente Piragibe abriga algumas lideranças do Comando Vermelho de alta periculosidade. Todos os envolvidos estão sendo identificados e serão isolados. A Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, foi condenada por irregularidades no concurso público para a contratação de servidores. A decisão partiu de uma ação do Ministério Público Federal. As informações com Márcio Fontinelli. A Justiça proibiu a Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, de exigir qualquer identificação de candidatos no cartão de respostas dos concursos promovidos pela instituição. O Ministério Público Federal entrou com ação depois de receber denúncias de que inscritos para o certame foram obrigados a colocar os nomes nos envelopes de provas. Para o MPF, a prática fere diretamente os princípios da impessoalidade e da isonomia. A Justiça seguiu esse entendimento e condenou a universidade a mudar a prática. Veja a seguir, TRF1 decide que usina eólica construída na Bahia precisa de estudo de impacto ambiental para funcionar. E a partir de agora, advogados e integrantes da Defensoria Pública e do Ministério Público já contam com suporte técnico pelo WhatsApp do TJ de São Paulo. Os detalhes já já. Para a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, pedido de desconsideração da personalidade jurídica que for indeferido impede nova solicitação no mesmo processo. O entendimento foi firmado em uma ação de execução de honorários advocatícios ajuizada por um credor contra uma empresa. Na origem do caso julgado, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso reformou a sentença que havia deferido o pedido do credor, um advogado, para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa. O advogado em questão apresentou então novo pedido de desconsideração em autos apartados, alegando novos fatos e documentos, mas a Corte Estadual indeferiu novamente o pleito sob o fundamento da existência de coisa julgada material.
No recurso especial ao STJ, o advogado alegou que a decisão interlocutória que indeferiu o primeiro pedido dele não gera coisa julgada material. Na terceira turma, os ministros negaram provimento ao recurso especial. De acordo com a relatora, ministra Nancy Andrighi, deve ser reconhecido o trânsito em julgado da decisão que avaliou a desconsideração da personalidade jurídica. Isso, segundo a ministra, torna preclusa a possibilidade de uma nova análise de pedido idêntico no mesmo processo, ainda que em autos apartados. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu que a usina eólica construída na Bahia precisa de estudo de impacto ambiental para funcionar. Veja na reportagem de William Nascimento. Ao analisar o caso, a 12ª turma do TRF1 entendeu que a usina deve ser reclassificada pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o INEMA, como um empreendimento de médio porte, o que exige a apresentação do relatório de impacto ambiental e a realização de audiências públicas para ouvir a opinião popular sobre o assunto. O Ministério Público Federal demandou à Justiça Federal da Primeira Região porque a usina foi construída em uma área próxima a 3 dormitórios e sítios de reprodução de araras azuis de Lear, consideradas em extinção. A empresa argumentou que a usina foi classificada como um empreendimento de baixo impacto pelo INEMA. Já a desembargadora federal Ana Carolina Roman entendeu pela necessidade da elaboração de estudos técnicos complementares para sanar a ausência do relatório, assim como a realização de audiências públicas identificando os possíveis impactos da presença da espécie em extinção. A turma estabeleceu o prazo de 6 meses para a conclusão do estudo, realização das audiências públicas e apresentação do relatório de impacto ambiental. O TJ de São Paulo agora disponibiliza suporte técnico pelo WhatsApp para advogados e integrantes da Defensoria Pública e do Ministério Público. O atendimento que já era feito pela página da internet continua disponível. O serviço pode ser acessado por meio da página da Central de Suporte aos Usuários dos Sistemas do Tribunal de Justiça de São Paulo. Quem ainda não tem cadastro precisa, no primeiro acesso, selecionar o ícone Cadastro de Novo Usuário e preencher os dados. A efetivação será feita após as validações do CPF e do e-mail. A página também disponibiliza um ícone de acesso rápido para usuários já cadastrados. Para facilitar a solicitação de atendimento, é possível salvar o número do WhatsApp na agenda do celular. Após o registro do pedido, o suporte gera o número de protocolo e as atualizações são enviadas por e-mail. O Instituto Social Pertence recebe os projetos Justiça Itinerante e Recomeçar é Preciso, do TJRS, no Prédio dos Sonhos, no centro da capital. O local é referência no atendimento a pessoas com deficiência. Atualmente, o Instituto Social Pertence acolhe 13 famílias, em torno de 50 pessoas, em apartamentos individualizados e totalmente equipados em um antigo hotel no centro da capital gaúcha. O Prédio dos Sonhos tornou-se um centro de referência para pessoas com deficiência. Já ofereceu refúgio para mais de 100 afetados pela enchente e também para pessoas de outras regiões do estado que precisam de abrigo. Para o coordenador do projeto, Arthur Beethoven Colgo Garcia, a solidariedade e a mobilização foram fundamentais para que todos que têm necessidades especiais pudessem ser atendidos e ninguém ficasse para trás. Então, logo que tudo começou, né, toda essa tragédia, a gente começou a ver que existia uma grande necessidade das pessoas com deficiência serem olhadas com um olhar mais sensível, né? Onde a gente vai colocar essas pessoas, né? Porque muitos disfuncionam, não conseguem estar num ambiente compartilhado com muitas pessoas, né? Não dormem, precisam de determinada organização para conseguir se organizar mesmo. O presidente do Instituto foi atrás de apoiadores, né, patrocinadores que pudessem viabilizar um prédio hotel para que essas pessoas pudessem ficar. E aí surge o Prédio dos Sonhos, né? E eu estava até contando um pouquinho da história, né? Por que sonho? Porque a primeira ligação que o Vitor fez para conseguir esse prédio, a pessoa disse para ele: o que tu tá me contando é um sonho, tu não vai conseguir isso, né? E aí, na sequência, depois de algumas ligações, ele conseguiu um apoiador, né? Que conseguisse disponibilizar um prédio para
para que nós pudéssemos transformar isso em uma realidade. Os projetos Justiça Itinerante e Recomeçar é Preciso, do TJRS, vieram até o Prédio dos Sonhos para atendimento das famílias que estão abrigadas temporariamente neste local e para a comunidade em geral. As pessoas passam pelo cadastramento e são direcionadas para atendimento do Judiciário e da Defensoria Pública. Os atendimentos são basicamente informações processuais, algumas pessoas que perderam documentos, que tinham documentado o número de processo, enfim, e na enchente perderam essas informações. Então, nós estamos fazendo a busca, a localização desses documentos. Também tivemos atendimentos com pedido de informações de andamento de processos. Os atendimentos aqui estão sendo bem produtivos, né? E está tendo uma demanda não só daqui do abrigo, como também de pessoas que foram encaminhadas de escolas onde estudam os filhos que têm, né, alguma deficiência, que foram encaminhados das escolas para esse atendimento aqui hoje conosco. O atendimento de uma das abrigadas do Prédio dos Sonhos foi o da Dona Maria. Durante a enchente, ela foi socorrida por familiares e há cerca de um mês foi acolhida no Prédio dos Sonhos. A Sara é uma das filhas que tem síndrome de Down. Maria tinha uma demanda judicial e foi atendida. Em primeiro lugar, que eu gosto muito do itinerante, né? O itinerante, ele consegue chegar até quem realmente precisa. E eu acho que o Instituto Pertence, ele nos oportunizou hoje de ter essa justiça. A seguir, estudantes imigrantes em Mato Grosso participam de Círculo de Paz no Judiciário como forma de acolhimento e inclusão. E a gente fala também sobre a nova atração da Galeria de Arte do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Voltamos já. Estudantes imigrantes de Várzea Grande, em Mato Grosso, participam de Círculo de Paz como forma de acolhimento e também inclusão. A ferramenta oferecida pela Justiça Restaurativa contribui para a adaptação das crianças no Brasil. A atividade foi elogiada pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Foi nesta sala aconchegante que essa turma de 20 alunos imigrantes da Venezuela vivenciaram uma experiência humana e acolhedora da justiça restaurativa. As crianças que moram em Várzea Grande participaram do Círculo de Construção de Paz. Eles não se sentem bem diante da alimentação, do processo de educação mesmo, da escola, sentem-se ilhados. Nesse momento, o círculo, ele contribui para esse acolhimento reflexivo e é um momento que ele desabafa, que ele consegue ser ele mesmo. Com o círculo, nós fazemos muito mais fácil o processo de acolhimento, porque sabemos que precisam, qual é sua necessidade como estudante, qual é sua necessidade como criança dentro da escola. Os alunos e facilitadores também receberam a visita da comitiva da presidente do Poder Judiciário de Mato Grosso, que mostrou aos representantes do Conselho Nacional de Justiça as boas práticas da justiça restaurativa dentro das escolas para resolver os conflitos e promover o bem-estar social e as boas relações. É um projeto que já se colocou de maneira sustentável aqui no estado de Mato Grosso e que apresenta resultados, números muito impressionantes. Numa rede em que o Poder Judiciário consegue estar junto dos municípios, da sociedade civil e num processo de construção permanente. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem desenvolvido, para muito além de um programa, uma verdadeira política de justiça restaurativa a partir do Tribunal de Justiça e envolvendo as comarcas a partir dos juízes e dos servidores, mas com a construção da justiça restaurativa, convidando toda a comunidade a participar. E essa é a essência da justiça restaurativa. É uma surpresa muito boa, muito potente mesmo de se ver, porque isso confirma tudo que a gente sempre fala a respeito dos círculos, a potência do círculo, a potencialidade que ele tem. A justiça restaurativa
ela tem se mostrado muito poderosa aqui no município de Várzea Grande. A Galeria de Arte do Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem nova atração. A exposição Universo de Cores, que integra o programa TJMG Cultural, destaca obras da centenária artista plástica mineira Maria Helena Andrés. Vamos conferir na reportagem de Cristina Mara. No ateliê da artista plástica Maria Helena Andrés, na região metropolitana de Belo Horizonte, a cultura está por toda parte. Livros, centenas deles, e quadros, e mais quadros. Obras produzidas ao longo dos 102 anos de vida da artista. Eu tive uma variedade de fases muito grande, porque foram variedades de acontecimentos, de vivências diferentes, de lugares diferentes também. Então, sempre havendo assim uma correspondência da arte e a vida. Sempre havia uma ligação entre o que eu vivia e o que eu fazia. E a arte sempre como sendo uma expressão daquela realidade. A artista Maria Helena Andrés, que sempre fala que o momento marca sua obra, que está sempre aberta a novos caminhos, chega agora aqui na Galeria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, trazendo parte da arte e da vida da artista. Maria Helena Andrés foi recebida com muito carinho pela Corte Mineira. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior, conduziu a abertura da exposição Universo de Cores e falou da honra do tribunal em receber a artista como expositora do projeto TJMG Cultural. Nós estamos trazendo a arte para dentro do tribunal, demonstrando que o tribunal, além das suas funções específicas de julgar, também tem essa sensibilidade de prestigiar o mundo artístico. E num ano em que o tribunal está a completar 150 anos de sua instalação. Então, o tribunal centenário recebe uma artista centenária com uma obra imortal. A superintendente de comunicação do TJMG, desembargadora Eveline Mendonça Félix, destacou o fato de esta ser a primeira exposição na gestão do presidente Correia Júnior. É uma artista reconhecida, uma artista renomada, uma artista que trouxe cor e forma, leveza para o nosso hall. E além disso tudo, ela dá continuidade a um projeto que começou com o desembargador Zé Arthur, continua com o desembargador Correia, trazendo essa perspectiva de arte para todos nós, para os magistrados, para os servidores, para todos que frequentam o nosso tribunal. Maria Helena Andrés, artista visual, escritora e arte educadora, é premiada e reconhecida nacional e internacionalmente. Na galeria do TJMG estão expostas 20 obras da artista. São telas de fases diferentes da carreira. Eu acho que é um lugar importante que dá um crédito muito bom para a gente. Quando a gente fala que está expondo aqui no tribunal. Quem veio ver se encantou. Linda exposição, maravilhosa. Eu já esperava por isso, mas ela sempre consegue me surpreender. Ela é incrível. No tempo que ela começou a fazer isso, já era uma coisa super inovadora. Hoje continua ainda inovadora. Coisa que a gente mais precisa aqui em Belo Horizonte, né? Principalmente, é o espaço para arte. A pedagoga Maria de Lourdes ficou emocionada. Cada obra aqui mesmo me emocionou muito. Eu olhei e falei, mas foi escolhida a dedo para colocar aqui. São lindas, maravilhosas. É uma viagem. Cada obra dela que você chega perto, você... É o que está acontecendo comigo, eu estou viajando. Então, é um presente para quem entra aqui. Todo mundo devia visitar. Mas nesse momento tão difícil que a gente passa pela vida, é um oásis. Muito obrigada ao tribunal dar este presente para Belo Horizonte. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.